Fala galera, tudo bom com vocês? Iniciando mais uma live hoje. Sejam todos bem-vindos. Hoje a live tá boa. Hoje a live tá boa. O tema da live de hoje será como os estudos ajudam na sua vida no Canadá. Olha só, Go North entrou, Sara Lima. Sejam muito bem-vindos. Olha só. Hoje a live vai ser com a Renata. A Renata é consultora de imigração na Go North. Vamos ver se ela já está por aqui. Vou te chamar, Renata. Guardando, conectando. Olha, seja Olá, tudo bem-vinda. bom? Obrigada. Tudo bem por aí? Tudo jóia? E você Tudo maravilhoso. Ainda mais com curtindo esse esse clima aqui dia? de hoje, É né? isso que eu ia falar, tá lindo demais. Dá vontade de ir lá Tá, pra fora. perfeito. Quase que eu fazia a live lá do parque. Seria bom, seria bom. Seria bom, seria bom. A gente está tô com o colinho aqui do lado para direcionar, dar um norte na nossa live de hoje, né? Não, eu também, eu tô cheia de perguntas aqui que a gente já recebeu. Enfim, acho que vai ser bem legal conversar com todos Vai. vocês que estão aí assistindo a gente, para dar uma oportunidade para vocês tirarem dúvida sobre como o melhor caminho para chegar até aqui, né? Perfeito, perfeito. Mixando os estudos e a imigração, né? A questão do visto também, tudo. A maioria dos brasileiros que não conseguem a pontuação para imigração direta, eles já optam pelo estudo. E assim, gente, eu vou falar para vocês, não é jogar dinheiro fora. Porque É, mesmo, assim, no meu caso, eu cheguei no Canadá já como residente, eu não precisei vir como estudante internacional. E assim, quando eu cheguei, eu optei fazer um curso. Por quê? Porque abre as portas dos empregos, abre a porta do mercado de trabalho aqui. É uma forma de você conseguir fazer networking, é uma forma de você conhecer pessoas, de fazer amigos, de se relacionar, de começar uma nova vida em outro país. Porque, Adriano, quando a gente perfeito. chega aqui, a gente não conhece ninguém praticamente, né? É difícil, assim, Exato. aí você chega, você não conhece absolutamente ninguém. O estudo é uma porta para você começar uma nova vida no Canadá. Então eu super Perfeito. indico o estudo. É de fato iniciar um ciclo novo, né? Um ciclo de amizades, um ciclo de networking, de tudo. Aí você cria um network com os colegas de classe que começam o emprego, que começam a trabalhar. Até os próprios professores também ajudam, né? Ajuda Quando... demais, gente. O meu primeiro estágio foi, quando eu estava estudando, foi uma indicação de um professor. Porque quando você está estudando no college e eles veem que você se destaca, e aqui para nós brasileiros, a gente sempre se destaca onde a gente chega. Porque a gente está acostumado a trabalho duro, a gente está acostumado a correr atrás, a gente não faz corpo mole. Então você está lá estudando, o professor olha para o seu trabalho e fala assim: não, vou dar uma oportunidade para essa pessoa, e ele indica para as empresas que eles conhecem. Então, assim, é muito comum os brasileiros entrarem no mercado de trabalho, é muito comum os brasileiros conseguirem, mesmo nos colégios públicos, alguma ajuda de custo, tipo 3 mil por ano que eles dão em bolsa. Eu já fui para várias premiações de amigos meus que vieram para cá e conseguiram 3 mil dólares, 2 mil Sim, dólares, porque se destacaram nos cursos. Então, sim. assim, nós brasileiros somos capazes, somos preparados, chegamos aqui para fazer a diferença, e isso é muito importante quando você está no college, porque eles te colocam no mercado de trabalho. Perfeito, perfeito. De fato, assim, quando a gente sai do Brasil, já é para procurar um outro patamar e já chega aqui no Canadá de fato preparado para isso, né? E Exatamente. é como você falou, quer queira, quer não, a gente acaba comparando um pouco, mas os brasileiros acabam se destacando sim. É muito comum, na verdade, eu vi que os brasileiros no mercado de trabalho eles são bem hard work, né? Eles se destacam mais. Super, super. Assim, você vai ver que tem brasileiros aqui. Eu falo não somente de British Columbia, mas no Canadá inteiro. Brasileiros que estão em empresas de TI, brasileiros que estão trabalhando em empresas de produção de filme, brasileiros em grandes empresas aqui no Canadá. Eles chegam, já são contratados e começam uma vida aqui. Então, o estudo, às vezes, ajuda você que não tem uma pontuação para emigrar, mas você Sim, entra no país estudando e tendo uma autorização para trabalhar, e daí você faz o seu caminho, porque você consegue uma contratação e daí você só vai subir nos degraus até você chegar na cidadania. perfeito, perfeito. Você já está com algumas Exatamente isso. perguntas aí? Eu já tenho umas perguntas aqui, se você quiser eu leio e a gente vai trocando Pronto, ideia e vocês...
E vocês que Perfeito, estão aí perfeito. ó, mandando, pode mandar mensagem também. E, enfim, a gente vai trabalhando. Todo mundo que está online pode ir mandando pergunta aqui, a gente vai lendo os comentários. Todo mundo, a casa tá cheia hoje. Eu Você tava. quer começar? Então, a primeira pergunta aqui que fizeram tem muito a ver com o que a gente está conversando agora. Se fazer um curso de inglês no Canadá ajuda a conseguir um emprego. Bom, gente, curso de inglês tem um problema. Se você vem fazer um curso de inglês normal, General English aqui, você não vai poder trabalhar. Agora, as pessoas podem sim, por exemplo, um cônjuge, se você é casado, vai fazer um pathway dentro do college, e aí quem está acompanhando esse estudante pode pedir autorização de trabalho, e isso já ajuda. O estudante que está fazendo inglês só vai poder trabalhar quando ele ingressar no college. Ou um college que a gente fala, tipo um curso técnico, ou pode ser um curso de bacharelado, mestrado, enfim. Então, você só com inglês, o estudante principal não consegue trabalhar. Só quando começa um curso de nível superior, né? Mas ainda assim, Exatamente. o inglês vai ajudar na questão do mercado de trabalho quando ele iniciar esse college, esse curso. É Porque, de fato, tudo, ele vai né? estar com inglês, assim, bem melhor, né? Não, e é tudo, o inglês é tudo. Você achar que você vai vir para cá com o inglês assim, meu inglês é muito fraco, mas ela chega lá e dá um jeito. Bom, você Assim, não. eu posso dizer por mim, eu já morei fora na Europa um ano, eu me considero que eu falava inglês, eu falo inglês, mas tem hora que você se prende no vocabulário, porque de fato você não nasceu aqui. Então, às vezes, você se perde numa palavra ou outra, você constrói frases, você sabe se comunicar, conversa de igual para igual, mas é aquela palavrinha que, poxa, como é mesmo essa palavra? Aí você fica tentando explicar. Não, e a velocidade com que eles falam, né? Com que o professor fala, ou com que as pessoas no dia a dia que falam. Eu morei nos Estados Unidos, foi lá que eu aprendi inglês, né? No Brasil eu não sabia muito, mas nos Estados Unidos eu aprendi mais. E eu ficava assim meio perdida na conversa. Você meio que você sabe responder as primeiras duas frases, aí já na terceira você já fica, peraí, o que ele falou mesmo? E isso só vem, não é porque você não sabe inglês, não é porque você não estudou inglês, mas isso só vem com a prática. É a prática do seu dia a dia. Você cria um vocabulário para um determinado ambiente. Por exemplo, eu tinha um vocabulário perfeito para o meu trabalho como graphic designer. Mas quando eu engravidei, que eu tive que ir para o hospital, que tive que falar com médicos, eu ficava, o que ele está falando? O que é isso, sabe? E você Não fica consegue meio falar os perdido. sintomas, não é isso? Não consegue, porque não faz parte do seu cotidiano, não faz parte do seu dia a dia. Então, o vocabulário você só vai adquirir realmente na vivência. Mas é importante, se você quiser adiantar os seus passos, que você tenha um curso de inglês, que você prepare com o inglês, tenha um conhecimento geral de um inglês geral, para daí você subindo, para você entrar no college e daí você seguir na sua vida. O começo é um desafio, mas vale super a pena. Porque Sempre é você um desafio. vai é um desafio para todo mundo. Assim, eu acho que, não vou dizer todo mundo porque eu não posso generalizar, mas assim, 90% das pessoas vai ter essa barreira com o inglês. Então é importante você investir nesse inglês antes de você tentar o processo do que chegar aqui para pagar para ver. Uma coisa Exato. importante é que com essa pandemia, apesar de todo mundo assim estar com os problemas de consulado ainda trabalhando lentamente, VACs fechados, mas uma coisa é que as pessoas estão conseguindo fazer o começo do curso de inglês dela já no Brasil. Então, você Sim. não tem essa despesa de estar aqui gastando em dólar, você já pode começar esse curso online no Brasil e daí Perfeito. aqui você continua. Então, isso de alguma forma já te ajuda a adiantar esse processo. Exatamente. Você já tem aula online com o professor canadense e com os alunos também. Não é só aquela aula não é aquele vídeo gravado. De fato, é uma aula ao vivo que você vai interagir com o professor e com os colegas de classe. É tudo, gente. Assim, a gente fala inglês porque a gente está na parte britânica do Canadá, na parte que fala inglês, mas o francês também. Se você quer ir para outra parte do Canadá e você quer fazer um curso de francês, vai te ajudar bastante, porque sobreviver sem um dos idiomas oficiais é muito mais difícil. É difícil. Como eu É falei, eu difícil. morei na Flórida, tinha muito hispano, aí você acaba aprendendo um pouco de espanhol, você meio que se vira, tem muito brasileiro. Mas aqui, quando eu cheguei há 9 anos atrás, era só chinês, eu não falo mandarim, e nem quero aprender a falar mandarim. Então, assim, era muito chinês, tinha muito filipino, então, assim, era muito tagalo, também não tenho interesse em aprender tagalo, e o inglês, que é a língua que nos une a todos. Então, assim, se você não Isso. fala inglês, para se virar aqui com o português ou espanhol, fica difícil. Perfeito. E não é aquele inglês brasileiro, né? É inglês multicultural, porque de fato o Canadá é um país de imigrantes. Então,
Você na rua vai aprender, você vai ouvir inglês falado por chinês, falado por indiano, falado por tailandês. Então você acaba que você acostuma o seu ouvido, né, com inglês de vários sotaques diferentes, né? Ô, Adriano, será que você já teve a experiência de você ouvir um chinês falando ou um indiano falando, você fala assim, cara, que inglês é esse que ele tá falando, né? Só que Eu eles pensam jurava a que não era mesma inglês. coisa. Não, mas eles pensam a mesma coisa da gente. Quando a gente fala o nosso inglês com sotaque, eles, que inglês é Sem esse? dúvida, sem dúvida. Às É a vezes eu mesma falo, coisa. aí eu não, tenho certeza que eu falei tudo correto. A pessoa, como é? Aí eu, poxa, mas eu falei tudo. Quando eles fazem aquele assim, excuse me, tipo assim, repete de É, novo, excuse me. é. Aí você, como assim Ah, que não entendeu o que eu poxa, tá, você falei? tá mais claro então, peraí. É. Mas é a questão do accent, né? Do sotaque, do. É isso mesmo, você só pega na prática, só pega na vivência. E de Então, fato, a gente, imersão no curso de inglês ajuda, de fato. é importante. Então, voltando assim à pergunta, se o inglês ajuda a arrumar trabalho, sim. Se você tem um inglês fluente, vai ajudar bastante, vai fazer com que você pule etapas. Se você tem um inglês, vai te ajudar bastante nas entrevistas. A entrevista de trabalho, de uma forma geral, já é uma coisa que cria uma ansiedade na gente. Você está em outro país, tendo que se comunicar num outro idioma. Então, se você tem uma fluência maior do inglês, vai te dar uma tranquilidade de você passar pelas entrevistas. Então, isso vai ajudar muito. Agora, você não vai poder, num curso de inglês no Canadá, trabalhar. Então, Não resumindo, pode. é isso. Tá? É, É... Renata, só Oi, puxando um gancho, você pode falou do falar. Pathway também, do trabalho no curso de inglês. A Ariadne me perguntou, para um casal, um fazendo Pathway, o outro pode mesmo trabalhar? Acho que não. Obrigada. Então, tem muita gente que consegue sem aprovação se esse curso de inglês, se esse PF for dentro da instituição pública. Então, por exemplo, se você faz um curso de inglês fora, que é um PF que pode ser feito e é normal, tem vários cursos de inglês que oferecem o PF, você não pode pedir autorização de trabalho para o cônjuge. Mas se o seu PF for dentro da instituição de ensino que você vai fazer, por exemplo, aqui, vou chutar assim um college, o Langara College, que é um Langara. college público daqui que é bem popular. Aí você se matricula no Langara College, você tem que fazer um PF do Langara antes de começar o seu college. Nesse caso, o seu cônjuge pode solicitar autorização de trabalho. Tá? O índice de aprovação é altíssimo, não tem problema. Agora, se por acaso o seu inglês é muito baixo, o Langara não te aceitou ainda, e você precisa fazer um curso de inglês num cursinho de inglês, nesse caso, o cônjuge não pode solicitar a autorização de trabalho. Então, assim, não Perfeito. é porque é PEF que você não pode, o cônjuge não pode trabalhar. Depende de cada caso. Então, é importante saber. O college que eu vou fazer, o curso de inglês, ele é público, ele está dentro dos critérios, ele é um DLI, ele dá work permit para o cônjuge. Aí você, respondendo essas perguntas, aí você parte e decide o que você vai fazer. Perfeito. Está respondido. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Tem uma aqui, como ajudaria na inclusão como ajudaria na inclusão e adaptação na sociedade canadense? Eu acho que é referente ao inglês. Ao curso de inglês, isso. Como assim o inglês ajuda na adaptação? Acho que a pergunta é essa. Gente, você vai conhecer, chegando aqui, você vai conhecer brasileiros, tem muitos brasileiros chegando, mas a maioria da população não é brasileira e não fala português. Então, o fato de você falar o inglês vai te ajudar, por exemplo, levar os filhos na escola e conversar com os professores, a você ir negociar no banco a abertura de uma conta, enfim, você se comunicar com as pessoas, você se comunicar com seus vizinhos, com as reuniões de condomínio. Então, o inglês vai ajudar muito na sua adaptação. Não tem como você viver aqui numa bolha. Talvez até aqui a gente tem uma cidade que chama Surrey, que tem uma bolha de indianos muito grande, de pessoas que vieram da Índia, de pessoas que vieram de Oriente Médio. Talvez eles consigam se comunicar lá de uma maneira mais fácil. Mas nós brasileiros não temos isso. Tem Não tem. brasileiros espalhados, então a gente não tem essa bolha para dizer vamos conseguir sobreviver aqui sem falar inglês. Não, é Não inviável. existe um bairro de brasileiros aqui onde Não. tudo é português. Não. Não tem. Não Eu sei tem que como na você ver na Flórida Flórida. tem, né? Lá nos Estados Unidos Exatamente. tem, mas Flórida, Massachusetts, esses lugares têm bastante, bairros inteiros de brasileiro, com mercados brasileiros, mas aqui não tem ainda. Essa quantidade de brasileiros forte a gente ainda não vê ainda. Então, assim, não tem como você viver aqui e se adaptar sem falar o inglês. perfeito. Até nessa questão da adaptação, até continuar um hobby seu que você tinha no Brasil, né? Algum esporte, alguma atividade física, algum grupo de caminhada, um grupo de hiking. Então, você vai precisar, de fato, se comunicar com seus amigos, com os novos amigos, para
para continuar o seu hobby. E o inglês vai ser muito importante nessa E área. no médico também, imagina, você tem, sei lá, uma crise de garganta, você precisa ir no Oak Clinic, que é uma clínica que fica aberta o tempo todo, aí você vai lá, você não consegue se comunicar, aí você vai ter que arranjar alguém que fala inglês para te levar lá, para traduzir para você. Então, o inglês, ele realmente, aqui no Canadá, ele é muito, muito importante. Perfeito. Muito importante. Vamos lá, quais são as diferenças entre college privado e público? A gente deu uma pincelada agora na parte do Pathway, né? Mas, assim, quando se fala de imigração, se você não tem a pontuação, você quer imigrar, geralmente a gente sugere o college público. Só que o college público, ele não é porque o nome é público que ele é de graça, que nem a gente tem a ideia do Brasil. Infelizmente, é o contrário. É o contrário, ele chega a ser mais caro. Ele é mais conceituado e ele tem é considerado até mais puxado e ele tem uma ajuda do governo, então por isso que ele é considerado público. Mas a tuition dele, que é o valor, o preço do curso é mais caro do que um college particular. Se você colocar de nível para nível, por exemplo, um curso técnico no college particular, um curso técnico no público, o público vai ser bem mais caro. Mas o que acontece? De repente você quer vir, mas você não tem esse dinheiro para o college público porque ele vai além do seu orçamento. Aí o college particular, ele vem assim, perfeito, porque ele é muito mais barato, ele é a sua porta de entrada. Talvez o seu orçamento não dê para você ter um visto aprovado direto no college público, mas o dinheiro é suficiente para um college particular. Aí você faz um college particular, você, se não for nível de bacharelado e mestrado, você não ganha pontuação para Express Entry, mas você entra no Canadá, começa a trabalhar, e aqui, trabalhando, você pode conseguir uma oferta de emprego e fazer um programa provincial ou ganhar uma pontuação maior até pelo Express Entry. Então, o college particular, eu acho que ele é muito bom para te colocar no mercado de trabalho se você não tem a condição financeira de vir através de um college público. Então, assim, não descartem, não pense assim, é um college particular, não vou fazer, eu só quero público. Porque eu canso de conversar com os clientes, eles chegam para mim, eu quero fazer um público porque eu quero o PGWP, né, que é a autorização de trabalho depois da graduação, eu quero o PGWP, eu quero mais pontos, eu quero público. E aí, quando você vai ver o orçamento da pessoa, não dá para um público. O dinheiro não dá, mas dá para um particular. Então, isso encaixaria tudo que ela precisa, né? Assim, exatamente. Seria a porta de entrada para ela. A porta de entrada. E olha, tem muitos colleges particulares que têm qualidade de ensino, eles têm feiras de trabalho, eles colocam você em contato com empregadores. Então, assim, tem muito college particular bacana e que vale a pena. Não significa assim, por exemplo, eu tenho uma família, tenho filhos pequenos, eu quero fazer um college particular. Aí complica, porque o college particular dificilmente vai dar direito a você pedir autorização de trabalho para o cônjuge. Tem gente que consegue, mas não é regra. Isso não está na lei. Então, assim, é mais sorte, é mais discernimento do oficial. Do oficial, isso. Você pode ter dificuldade de colocar seus filhos em escola pública, paga pelo governo. Então, os colleges particulares, ele funciona muito bem dependendo do perfil da família. O que é que a família quer ou o que é que a pessoa solteira quer. Eu já vi muita gente chegar aqui com um college particular e conseguir trabalho e conseguir migrar. E passar tranquilamente pelo programa provincial e fazer o federal e dar tudo certo. Então, cada caso é um caso. É importante a gente sentar, analisar a situação, ver a sua comprovação financeira para decidir qual é o seu melhor caminho. Perfeito, perfeito. O que você acha disso, Adriano? Quando você conversa com as pessoas assim, tem muito essa barreira, né? Do público, do particular, né? Tem muito. Chega até mesmo alguns alunos nossos que já estão matriculados em colleges particulares aqui, eles vieram com a ideia de que tinha que ser college público. Mas aí quando a gente começa a conversar um pouco, entender o porquê, ele fala, não, mas tem que ser o público porque do mercado de trabalho, do PGWP e tudo. Aí na hora que a gente vai ver a comprovação financeira dele, ou os objetivos dele, acaba que o college particular seria uma melhor opção para ele, acaba se encaixando bem melhor. E como você falou, eles já conseguiram até o PR, vindo com o college particular. E tem muita gente que vem para o particular, faz o curso do particular primeiro, completa o curso e depois pede a extensão aqui para um college público, porque a extensão no Canadá ela é muito mais tranquila na questão de comprovação financeira do que a aplicação feita no Brasil. Eu queria uma coisa alertar para vocês o seguinte, quando você aplica para um visto de estudo, ele é um visto de estudo independente se o curso vai ser de 6 meses, 8 meses no college, um curso técnico de curta duração ou um college público de 2, 3 anos de duração. Ele é um student permit, ou seja, você tem a opção de fazer a extensão dele dentro do Canadá.
E quando você faz essa extensão dentro do Canadá, ela é muito mais tranquila do que o primeiro visto que você fez. Então, muita gente comete o erro de logo no Brasil, antes de ter o visto aprovado, pegar uma carta de aceitação de um curso de 3 anos, quando o orçamento dela está apertado. Isso é um problema porque o dólar está muito alto, gente. Então, às vezes, você não tem um dinheiro para 2, 3 anos de curso, mas você tem um dinheiro que cobre 8 meses de um curso técnico. E aí você, aqui dentro, você pode solicitar a extensão. E uma vez que já está no Canadá, já tem ingressado no mercado de trabalho, né? Se vier também com o marido, o cônjuge ou a esposa, já vai estar no mercado de trabalho, então já ajuda também nessa questão de aumentar a renda para o college público. O E college, a isso, gente diz, seria a instituição, né? Porque tem colleges e universidades, públicas e exatamente. particulares. Exatamente. E lembrando uma coisa, quando a gente fala de pontuação, por exemplo, para imigração, para o provincial ou para o Express Entry, se você faz um college particular nível de bacharelado, mestrado, você pode ter o PGWP e você pode pontuar, tá? Às vezes a gente se refere ao college particular no sentido desses cursos de curta duração, desses cursos de co-op, de college particular, que nesse caso não dariam o PGWP. Mas tem muito college particular que tem mestrado e bacharelado e que você consegue o PGWP e que você consegue pontuação para imigração. Então, assim, é importante a gente ter essa diferença dos programas, diferença das instituições, para poder traçar melhor o seu planejamento. Perfeito. A minha esposa é um exemplo. Ela está fazendo mestrado numa instituição particular, porém está na lista do DILI, né? Então ela tem direito ao PGWP. Exatamente. E você está trabalhando normalmente, está seguindo a sua Normal. vida, Isso. abriu empresa, enfim, está construindo uma vida aqui no Canadá. E é assim mesmo. Gente, ó, acho que a parte mais importante da sua vinda para cá, para você estudar, é o planejamento. É você sentar, ou Sem com um dúvida. consultor de imigração, ou como eu, ou como tem vários outros, ou você sentar com o Adriano, que faz a parte educacional, e traçar, não, a gente vai fazer isso porque o nosso orçamento dá nisso e a gente vai conseguir o visto aprovado com mais facilidade se a gente seguir esse caminho. Não vá muito pelos que as pessoas falam, porque cada caso é um caso. Então você vai ouvir todo tipo de história. Você vai ouvir histórias de pessoas que fizeram de um jeito e deu certo, mas que não é regra, e aí você vai repete aquele caminho e dá errado para você. Então é importante o planejamento bem feito. E só para complementar, o governo ele tem autonomia de mudar as regras diariamente, né? E ela acaba que muda, assim, uma vez ou outra, uma vez por semana, um mês, talvez, essas regras mudam. Então, uma história que você ouviu de alguém que conseguiu há um tempo atrás, talvez naquela época podia, mas nessa não pode mais. Então, é bom realmente ter esse contato com profissionais da área que estão sempre se atualizando das mudanças de regras do Canadá, do Quer ver um governo. erro muito comum, e a gente recebe muitas pessoas com esse tipo de erro, eles vieram para cá fazer um inglês com o Electronic Travel Authorization, que é tipo um visto de visitante. E aí chegou aqui, querem mudar de status, querem virar estudante, querem entrar no college. E na hora deles aplicarem, em vez da aplicação ser enviada para o Brasil, eles fazem a aplicação dentro do Canadá. E aí essa aplicação é negada, porque a lei não permite que você faça essa mudança de status com um processo feito dentro do Canadá. O Dentro do Canadá. processo tem que ser enviado para o Brasil. A única forma de você fazer esse processo dentro do Canadá, se você completar um PEFA e for aceito numa instituição de nível superior, ligado, que a instituição te dá uma condicional, você faz o PEFA, você completa o PEFA e entra nessa instituição. Aí, nesse caso, você pode fazer dentro do Canadá. Só que algumas vezes, algumas pessoas com sorte fizeram essa mudança de status dentro do Canadá, aplicando para a imigração e deu certo. Não deu E certo. aí começa a contar para o outro. Não, eu fiz e deu certo. Aí o outro vai, aplica e dá errado. Não, e aí basta um post no Facebook, né? No grupo de Ah, Facebook. Ah, eu fiz e deu certo. Pronto. 30 comentários. Ah, eu vou também, eu vou também, eu vou também. Acaba que ninguém consegue. exatamente. Porque é questão de sorte. Até os oficiais de imigração, eles erram também. Então, às vezes, eles aprovam. Eu tive, ano passado, dois casais. Eu avisei para eles, não faça a extensão de Work Permit vinculada a college privado, porque não vai dar certo. É co-op. Os dois estavam estudando co-op e queria fazer para o cônjuge a extensão. Ah, não, mas eu conheço gente que deu certo. Eu quero tentar. Eu falei, o risco de negativo é muito alto. Não, eu quero tentar. E aí o que acontece? Vem negado e a gente tem que correr atrás do prejuízo para tentar É, consertar essa negativa. Então, perfeito. não vá pelo que você ouve. Procura na regra, procura ler direitinho. O que funcionou para fulano pode não funcionar para você.
O site do governo é muito bom. Ele ajuda demais. Tem todo o passo a passo, tem tudo no site. E você Mas pode aí, se você... ligar, inclusive, para a imigração, se você tiver Perfeito. tempo de ficar empedurado no telefone, porque demora para eles responderem, mas se você tiver tempo, você pode ligar e conversar com eles pessoalmente se você não acredita no que a gente está falando. Perfeito. Vamos Perfeito. lá. E quais são as situações de colégio privado pode ser o ideal? Isso a gente já falou, né? Como que os Acabou que a gente colégios fez um privados... panorama geral, né? Isso a gente falou. Como o PGWP pode ajudar uma pessoa a ingressar no mercado de trabalho? Cara, isso é tudo, né? É. O PGWP é Olha essa tudo. palavra, né? PGWP, ela é a palavra-chave, né? A gente costuma dizer. É uma chave para a imigração, o PGWP. O PGWP é Post-Graduation Work Permit, né? É uma autorização de trabalho, para quem não sabe, que você adquire depois que você gradua num college público ou college privado nível de degree, como a gente falou, bacharelado, mestrado. E aí, se E nem são você... todos, né? Assim, tem a lista lá atualizada no governo. Tem a lista lá, o DLI, tudo certinho, que você pode pesquisar. O que acontece? Você vem para cá, você estuda, você investe seu dinheiro, você começa a se adaptar ao país, e aí quando você se forma, você recebe essa autorização de trabalho. E se essa autorização de trabalho é dada da seguinte forma: se você estudou 1 ano, você recebe 1 ano. Se você estudou 2 anos, você recebe até 3 anos. Imagina só, 3 anos de autorização de trabalho no Canadá. 3 anos para você só trabalhar, para você fazer sua carreira, para você conhecer gente, enfim, é maravilhoso, é muito Tem que ter a bom. obrigação com o estudo mais, né? Porque Você você não já tem. tem terminado, você já terminou o É. curso e aplica para o PGWP e aí você ganha, adquire mais os 3 anos, dependendo, óbvio, da duração do seu curso. E aí, o que acontece? Você pega esse PGWP, você usa esse tempo de trabalho para adquirir experiência no Canadá, aumentar sua pontuação, fazer programa provincial ou até o programa federal. Então, assim, é uma porta de entrada. O único porém do PGWP para casos de cônjuge é que quando o estudante principal ele termina, ele tem que estar trabalhando dentro do NOC, não precisa ser necessariamente na área de atuação dele, ele precisa estar trabalhando dentro do NOC. O que é NOC? É a nomenclatura de cada posição profissional aqui no Canadá, eles têm um número. Então, você tem que estar trabalhando numa área qualificada para que o seu cônjuge mantenha a autorização de trabalho dele. O único porém é esse. De resto, eu acho que o PGWP é um grande presente e vale a pena você ter. Eu recebi uma pergunta aqui, Adriana, que fizeram questionando se é possível imigrar com 52 anos. Então, com 52 anos, para um programa do Express Entry, o programa federal, fica mais difícil porque conta a idade. Mas a maioria dos programas provinciais, inclusive aqui em British Columbia, não conta a idade. Então, pessoas com 52 anos podem sim imigrar. O que você precisa pensar ou refletir é sobre a sua experiência de trabalho. Será que a sua posição vai ser fácil você se colocar no mercado de trabalho? Se você tiver facilidade, você, por exemplo, da área de tecnologia, que é a área dos sonhos aqui no Canadá, você é da área de tecnologia, você tem um super background, você sabe que você vai chegar aqui, você vai conseguir trabalhar, então é super viável, não é impossível, a idade não vai te atrapalhar no programa provincial. Exato, porque no programa federal, se eu não me engano, a partir de 30 anos você começa a perder ponto, não é isso? Exatamente, você começa a perder ponto e aí fica muito difícil você conseguir direto pelo Express Entry. Mas os programas provinciais são fantásticos, tenho muitos clientes aprovados nos programas provinciais, funciona super bem, é eficiente, então se você pode se colocar no mercado de trabalho, é a opção. Tem até programa provincial, por exemplo, International Graduate, que você não precisa nem da oferta de trabalho. Você gradua aqui em uma determinada lista de escolas e de cursos e você já pode aplicar direto. É uma opção também para você ver. Se você quiser, depois entre em contato com a gente para a gente fazer uma análise do seu perfil e ver o que se encaixa melhor. Perfeito. A Gabi, acho que ela perguntou a mesma coisa agora. Gabi _ Viajante. Sobre o FSW, que seria o Federal School Então, ela está fazendo uma pergunta que cria muita confusão, que as pessoas se confundem. Porque é o seguinte, o Express Entry é um sistema que engloba 3 programas, o Skill Trades, o Canadian Experience Class e o Federal Skill Worker. Para entrar no Federal Skill Worker, você tem que alcançar a pontuação mínima de 67, mas não é 67 que vai te dar a pontuação do Express Entry. Quando você alcança esses 67 pontos do Federal Skill Worker, você se torna elegível para abrir o seu perfil. E quando você se torna elegível, você ganha uma outra pontuação. E essa pontuação não é esse de 67 pontos, é uma outra pontuação, que é quando você está nesse pool competindo com pessoas de diversas partes do mundo aqui e tal, e que é uma pontuação muito mais alta do que esse 67 de elegibilidade. E são outros critérios.
São outros critérios. Assim, tem bem relacionado, Sim, são educação, relacionados, idioma e sim, tudo, claro. mas é uma outra pontuação. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas entram em contato e falam assim, nossa, eu já sou elegível para o Ex-Presente, eu já tenho 67 pontos. E aí você faz a somatória no Ex-Presente da pontuação da pessoa, ela não chega nem a 380, vamos dizer. E aí, para você ser chamado com menos de 400, você sabe que É, não vai não dá. acontecer, não dá. A não ser que uma província te faça o convite. Uma província olhou o seu perfil lá no Express Entry e gostou porque você está numa área de profissão em demanda, você é interessante para o que eles estão procurando, eles podem te emitir o convite. Mas assim, é mais difícil, é bem mais difícil. Mas aí cada caso é um caso. Cada Quem caso é um quiser entra caso. em contato com a Renata, ela vai auxiliar nessa E parte. esse negócio de elegibilidade não é nem só para o Express Entry, até para os programas provinciais. Se você é elegível, não significa que você vai ser chamado. Não significa que você vai ter a pontuação para ser sorteado, para ser convidado a aplicar a documentação. Significa que você é elegível e que você pode criar o perfil. É basicamente isso. Perfeito. Deixa eu ver Vamos mais então. perguntas. Como o co-op pode ingressar no mercado de trabalho? Responde aí, Pronto, Adriano. vou responder essa. O co-op, ele é como se fosse o nosso estágio supervisionado, né? É um período de um curso. Então, vamos supor, você vem fazer um curso de business de 2 anos. No primeiro ano você vai ter aula, você vai ter essa aula na sala de aula e vai ter a permissão de trabalho de 20 horas semanais. E na segunda metade do curso você vai ter o período de trabalho, que é o co-op, exatamente para você botar a mão na massa, né, e aplicar o que você aprendeu. E esse co-op, a maioria das instituições auxiliam nessa ingressão do mercado de trabalho, né? Na questão de preparação para entrevista, preparação do currículo, que aqui é um pouco diferente do currículo do Brasil com o currículo canadense. A formatação do currículo é um pouco diferente. Então, o co-op, de fato, ele vai lhe ajudar a entrar no mercado de trabalho, né, para um recém-graduado, ou ainda assim no estágio supervisionado, para futuramente você ter um convite do empregador ou, de fato, começar um outro college, aplicar o PGWP e por aí vai. Mas ele é uma ótima maneira para você ingressar no E mercado de trabalho, com uma todo coisa, o não existe. suporte. É uma coisa porque vocês precisam saber que não existe co-op só para college particular. Legal. Existe co-op e college público também. E é uma forma de você ingressar no mercado de trabalho, de você já ter contato com as empresas, enfim, é bem legal. Eu acho que o co-op Sim. sempre vale a pena. Muitas É isso. instituições fazem feira, né, de profissão nessa parte, tanto para ajudar quem tem direito ao PGWP, como para ingressar com o co-op. O Fábio está perguntando aqui da área de fisioterapia. Ó, Fábio, a fisioterapia é que você precisa validar o seu diploma, você precisa fazer provas, enfim, eu não sei exatamente como é que funciona perfeitamente, mas pelo que eu entendo, por amigos que eu tenho que são fisioterapeutas, existe um curso que você pode fazer, que é um curso de um assistente de fisioterapia. Você praticamente vai fazer toda a parte manual do tratamento, mas você não vai poder fazer assinatura como médico, como o fisioterapeuta faz. Então, para brasileiros que estão querendo vir e não têm a residência permanente ainda para validar o diploma, muitos fazem esse curso, que é um curso de assistente, tira o PGWP, entra no mercado de trabalho, eles são contratados com muita velocidade porque aqui precisa, então assim, eles conseguem emprego com facilidade, e aí depois que eles viram residentes, eles correm atrás da validação do diploma, que é um processo mais complexo, mais delicado. Então, eu acho que o caminho seria basicamente esse. Assim, eu não tenho muitas informações de como é que funciona a validação, porque isso é feito só pelas grandes universidades, como aqui em British Columbia seria a UBC, né, a Universidade de British Columbia, para você fazer essa validação, mas para estudante internacional fica inviável. Então, o primeiro passo é você virar residente e aí depois, como residente, você correr atrás da validação. E, de fato, começar esse curso e já entrar na área no mercado de trabalho já vai ajudar bastante, né? Já vai familiarizar com o processo, com o próprio vocabulário que a gente conversou no começo do curso, da live, que de fato vai ajudar em tudo isso, até no próprio vocabulário do inglês ele ajuda. Eu tenho uma amiga próxima, tudo. que ela foi contratada muito rápido, porque eles precisam de fisioterapeuta aqui. Deixa eu ver mais. Como ter cursado um college no Canadá pode ajudar na imigração? É tudo, né? Assim, se você faz um college aqui, você tem o direito ao PGWP, você entra no mercado de trabalho, você pontua, então ajuda bastante. Fora isso, como eu falei logo no começo da live, é uma forma de você começar a trabalhar, até mesmo na sua área,
porque você fez o curso aqui, eles dão muito valor a quem estudou no Canadá, eles dão muito valor a quem tem o diploma canadense. Então, você meio que quebra barreiras. Porque quando você muda para um outro país, e você vem com sua carreira, com a sua faculdade, seu diploma, eles não conhecem. Por mais que você apresente para eles o Education Credential Assessment, né, que é dizer se aquele diploma vale mesmo o diploma ou não, É aqui o ECA, né? o ECA, por mais que você mostre o ECA, por mais que você fale dos seus skills e tal, eles vão ficar sempre com a perninha meio atrás. Será que ele sabe mesmo o suficiente? Então, quando você estuda aqui, isso ajuda você a entrar no mercado de trabalho. E muitos colleges, eu não posso dizer todos, porque eu não conheço todos, mas muitos têm feiras de emprego nos cursos. Então, essas feiras são fechadas para os estudantes. Os colleges ajudam você a preencher currículo, a fazer cover letter, que aqui é muito importante. No Brasil, a gente não tem cover letter. Aqui eles têm uma cover letter, é importantíssimo. Então, assim, eles ajudam você a fazer cover letter, eles dizem como que você tem que se comportar na entrevista, né? dão dicas importantíssimas para a entrevista. Então, assim, eu acho que é válido, é um dinheiro bem investido. E uma coisa assim que eu vejo, até porque minha irmã veio para cá como estudante internacional, o dinheiro que ela colocou na faculdade, praticamente o governo já deu todo de volta com benefícios que eles pagaram para os filhos dela. Minha irmã tem 2 filhos, ela recebe benefícios por cada filho. Então, se você coloca no papel os benefícios que você recebe do governo, de assistência médica, de escola gratuita para criança, de ajuda financeira para os seus filhos, quando você vê, praticamente o dinheiro que você pagou no college voltou todo em benefícios para você. Então, não é um dinheiro jogado fora. É um dinheiro muito bem investido. Sempre será um investimento aqui. Sempre será um investimento. É um dinheiro muito bem investido. Então, vale a pena. Eu realmente aconselho quem quer vir estudar no Canadá, não somente pensando na imigração. A imigração é uma possibilidade real. Mas se você quer vir estudar no Canadá para ter uma experiência internacional, vale muito a pena. O dólar canadense é mais barato do que o dólar americano. A qualidade de vida no Canadá é muito, muito boa. Você é altamente respeitado por quem você é, da onde você veio. Eles não ligam a cor da sua pele, eles não ligam se seu cabelo tem caixa ou não tem, se você fala com sotaque ou não fala. Eles te respeitam por quem você é. Então, é um país que acolhe o imigrante, é um país que trata você com respeito, é um país que dá oportunidades para você crescer profissionalmente. Eu pego clientes de outros lugares, que estão em outros países, que falam para mim, aqui a gente não consegue entrar na nossa carreira. Não, aqui no Canadá você consegue. Aqui no Canadá você tem a possibilidade de exercer o que você exercia no Brasil ou de mudar se você quiser. Perfeito, perfeito. Perfeito. Assina embaixo, totalmente, totalmente. O Canadá, de fato, abre os braços e ele abraça com muita força. E, gente, ele assim, muito receptivo. Eu não sou o tipo da pessoa que fica vendendo nada, não, tá? O Canadá também tem defeitos como qualquer lugar do mundo, mas se você olha o respeito ao ser humano que esse país tem, é fantástico. A gente está vendo aqui, o Adriano pode confirmar, a gente está vendo nessa pandemia toda quanto que o governo tem ajudado as pessoas. Inclusive, ajudado aos estudantes internacionais, que em outros países eles não teriam esse direito. Os estudantes internacionais não estão tendo benefícios na Austrália, não estão tendo benefícios nos Estados Unidos, mas aqui no Canadá eles estão sendo ajudados pelo governo canadense como se fosse, eu posso te dizer até como o cidadão, e sem ser, porque ele ainda não tem nem a residência. Então, você olha isso, o país, da maneira que ele abraça o estrangeiro, realmente é muito lindo de você ver e é muito bom você fazer parte de uma nação dessa. Nós temos amigos aqui que são brasileiros, um é estudante internacional, o outro está trabalhando, né, tem autorização de trabalho, e ambos ficaram sem trabalhar por conta da pandemia, ficaram de layoff, né, suspensão de trabalho, e ambos têm acesso ao benefício do governo. Então, assim, até um amigo meu canadense, ele comentou, mas os brasileiros têm acesso? É só para cidadão? Não, não é. Não é. Estudante internacional, o cônjuge que tem permissão de trabalho, claro, se entrando nos pré-requisitos, né, igual aos canadenses, ele terá direito sim. Exatamente, então, você tem que cumprir. Você de lado. Fazer um doutorado ou mestrado pode ajudar na imigração? Sim, gente. Não é que você tenha que fazer, mas se você tiver um mestrado ou um doutorado, você pontua mais do que o bacharelado, mais do que o diploma. Então, assim, ajuda. De uma forma geral, de uma maneira geral, falando ajuda, sim, ajuda bastante. Tem mais perguntas. Se for talvez numa instituição particular, né? Se mestrado. Se o curso der direito ao PGWP, sim, também. Eu recebi uma pergunta aqui da Clara.
Vocês acham que a pandemia pode ter atrapalhado a aceitação de estrangeiros nos colleges? O que você acha, Adriano? Olha, a aceitação, não. Né? A aceitação continua a mesma, mas atrapalhou um pouco o fluxo, né? Alguns alunos ainda estão no Brasil, resolveram adiar um pouco o visto, mas ainda assim o governo autorizou que as pessoas que foram aprovadas iniciassem as aulas ainda do Brasil, de uma forma online, porque a grande maioria das instituições aqui estão hoje em dia tendo aula online, né? Por conta dessa pandemia, mas de fato a aceitação em si não atrapalhou de forma alguma. Gente, uma coisa que você precisa entender é o seguinte, as instituições continuam aceitando os alunos, o consulado continua aceitando a aplicação de vistos, mas o que está acontecendo? As fronteiras estão fechadas. Os VACs, que é o lugar onde você submete o seu passaporte para receber o visto, estão fechados. O lugar que você faz a biometria, né, que você tira a impressão digital, está fechado. Então, o que a gente viu é o seguinte, quando começou essa pandemia em março, a gente achava que quando chegasse em junho, as coisas já estariam normalizando. E o que a gente tem visto é que está normalizando dentro do Canadá, tá? A gente aqui, principalmente em British Columbia, as coisas estão bem normais, diferente até do lado leste do país, mas aqui está bem normal. Só que as fronteiras estão fechadas. Então, assim, os alunos não estão conseguindo vir para o Canadá. E a gente não está vendo quando que o consulado vai reabrir para liberar a aprovação dos vistos. Então, o que a gente antes falava, aplique para vir em setembro, de março a gente falava, não, para setembro acho que vai estar ok. Agora a gente está falando, deixa para o ano que vem, deixa para 2021 para dar uma margem de segurança. Agora, é importante vocês entenderem o seguinte, não adianta também a gente querer fazer tudo rápido, porque quer vir logo. Se você chegando aqui, você tem que fazer a quarentena. Está sendo difícil atravessar pelos Estados Unidos. As coisas no Brasil estão um pouco complicadas ainda. Então, assim, a gente precisa dar um tempo para ver como vão ficar as coisas. Eu aconselho que o seu planejamento seja para 2021. Surgiram novas negativas de Student Permit. Então, aconteceu acho que foi um mês atrás, de ter uma leva de negativas. E essa leva ficou bem conhecida nas mídias sociais porque eles deram as negativas, mas não deram as aprovações. Então ficou como todo mundo assim, nossa, está todo mundo sendo negado. Não foi isso, não foi todo mundo negado, não é nada disso. Foram processos que já tinham a biometria e que estavam, de alguma forma, chamaram a atenção do consulado de não ter todos os requisitos para ter o visto aprovado, eles começaram a liberar essas negativas e deu esse impacto. Conheço agências e advogados e tudo que entraram em contato com o consulado para saber se eles iam negar todo mundo mesmo, ou como é que seria. Eles negaram isso, eles falaram que não vai sair negando Negaram todo a mundo. informação, né? A informação, negaram a informação, disseram que talvez deu esse impacto, porque eles só liberaram a negativa e não liberaram a aprovação. Mas o que eu recomendo para vocês é que não faça essa aplicação neste momento, porque a gente não sabe se vai estar normalizado até setembro, que deixe para o ano que vem, faça com calma, para dar tempo deles normalizarem as coisas no consulado. Imagina quantos vistos não estão parados nesse momento lá. Então, isso pode criar que eles sejam mais rápidos na avaliação e sendo rápido, você sabe, qualquer ser humano, não é só consulado. Se você faz as coisas muito rapidamente, você pode cometer erros. Você é passível de erros. Então, assim, para evitar dor de cabeça para o estudante, a gente está aconselhando que o planejamento seja para 2021 e 2020 a gente fica do jeito que está. Infelizmente. Mas tudo tem um motivo, né? Exatamente. Por que não oficializam logo o Duolingo? Essa pergunta é boa. Essa questão vai ser de instituição para instituição, né? Vai Exatamente. mais de instituição para instituição. Assim como algumas instituições nem passaram a aceitar o Duolingo, vai ser mais uma decisão da instituição em si. Não existe uma norma que vamos dizer, que tem que aprovar, todas as instituições têm que aprovar o Duolingo, tem que oficiar o Duolingo. Não existe isso. Então, de fato, vai depender de instituição para instituição. Se um pai fizer um college e o filho já com 17 anos poderá fazer algum curso de graça, não, gente. O curso de graça, o gratuito oferecido pelo governo é só até o high school. Completou o high school, se você quer que seu filho continue estudando, você deve arcar com os custos do estudo do seu filho. Agora, eu espero o seguinte, que se você veio para cá como estudante, até o seu filho completar o high school, que você já tenha completado. Ou o que muitas famílias com filhos maiores fazem é aplicar cada um para o college diferente. Eu sei que isso é um gasto maior,
talvez seja uma forma mais barata que você, o casal, faça o college público e o filho faça um college privado. Até sair a residência. Depois que a residência sair, aí você segue. Porque a escola em si, o high school, seria gratuito até ele finalizar, né, o high school. Mas, como a gente disse no começo da live, o ensino superior não é gratuito. A gente fala em instituições públicas, mas college público, mas não é gratuito. Então, não vai ter direito ao curso público gratuito. Estão me perguntando se o cônjuge com Open Work Permit pode entrar no Canadá. Se o estudante está no Canadá, a família está no Canadá e só o cônjuge está no Brasil e precisa retornar, ele pode sim solicitar no consulado uma carta para vir. Agora, se esse permit não foi aprovado ainda, aí não tem como, porque eles não vão liberar o visto. Então, não tem como vir. É esse o problema. Como o mestrado feito aqui no Canadá precisa de ECA, com o mestrado feito no Canadá precisa de ECA para o bacharelado, não, conta nota maior. Agora, um erro que as pessoas cometem é, por exemplo, elas querem pontuar por 2 diplomas, mas elas fazem um ECA só do bacharelado. Nesse caso, se ela não tiver o segundo diploma, ela não consegue contar como 2 diplomas. Mas o mestrado, como ele passa dos 2 diplomas, então você não precisa dos anteriores, você só precisa do mestrado. Mais Perguntaram fácil aqui também, Renata. Desculpa. Será que o termo de janeiro será online também, com as mesmas normas do PGWP? Vai depender de instituição para instituição. Algumas já falaram que o próximo termo será online, algumas ainda não se manifestaram. Ô, gente, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês que está acontecendo, eles estão aprovando os PGWP muito rápido. Muito rápido, que eu falei em uma semana. Então, o que acontece? Você se forma, você pode aplicar o PGWP assim que você recebe a carta de conclusão do curso. Só que se você aplica o PGWP e você recebe em uma semana, o seu tempo de PGWP começa a contar. Isso talvez não faça muita diferença se o seu PGWP for de 3 anos. Mas se o seu PGWP for de 1 ano, isso é muito ruim para você. Porque o seu tempo vai contar e se você não estiver trabalhando, você não consegue fechar 1 ano de experiência, que é muito importante para vários processos de imigração. Então, eu acho até assim que o consulado da imigração no Canadá deveria rever isso, porque afinal de contas a gente está numa pandemia, nem todo mundo está conseguindo trabalhando ou voltar para o trabalho muito rapidamente. Então, esse tipo de PGWP é precioso. Se você tem 1 ano de PGWP, é uma coisa que você tem que ficar muito, muito observar se vale a pena aplicar nesse exato momento ou esperar um pouquinho para aplicar. Afinal de contas, você tem um tempo para aplicar, você não precisa ser imediatamente. Exato. Então, é uma coisa para prestar atenção. É mais fácil conseguir emprego em college, mais fácil emprego com college em design ou master em business? Bom, vai depender, né? Vai depender. Vai é depender relativo. vai depender do seu nível de inglês, vai depender da cidade que você está procurando, se a cidade tem um mercado de trabalho muito grande para o design ou para o business, né? Por exemplo, a cidade de Toronto. Tem muita empresa lá, então com certeza o business ajuda. Eu não conheço muita área de design em Toronto, mas vai depender muito. É muito relativo. Eu acho que, de uma forma geral, se você é da área de business e você já tem experiência, é melhor você ficar em business, porque vai ser mais fácil você provar a sua experiência e você já sabe o que você está fazendo. A mesma coisa em design. Agora, se você quer mudar de área, você está entre business e design, o que eu vou fazer é complicado, né? E vai depender muito dos seus... Mas é o seguinte, entre em contato com a gente para a gente conversar um pouco melhor, para né, entender a sobre situação. entender a situação, o objetivo. Às vezes até isso pode ajudar na questão, caso tenha interesse em migração futura ou não. Então, tudo isso vai depender muito. Tem que ver esse caso mais detalhado, né? Mais detalhado. Eu tenho 35 anos, eu vou estudar, marido tem 44. No momento de migrar, vai ficar mais difícil por causa da idade? Gente, foi aquilo que eu respondi anteriormente para outra pessoa aqui do grupo. É difícil para o Express Entry, porque conta a idade. Mas para os programas provinciais, a maioria assim, não vai pontuar pela idade. Então, é possível você imigrar assim, mesmo com a idade um pouco mais avançada. E tem vários casos, né, Renata, de pessoas com idade mais avançada após os 30 anos. Eu digo 30 porque é a idade que começa a perder ponto no Express Entry. Mas acima de 30 anos que consegue sim a imigração, principalmente pelos programas provinciais. A Lena está perguntando a mesma coisa. Se ela fizer um mestrado no Canadá, se ela precisa da equivalência do bacharelado. Não, Helena, porque o mestrado vai pontuar mais do que o bacharelado. Então, aí você não precisa.
como o college me ajuda no processo provincial de Alberta, então assim, não é só de Alberta, é todas as províncias do Canadá. Se você faz um college, você se forma naquela província, abre portas de imigração. Eu não vou entrar em todos os detalhes de programas provinciais, dos programas provinciais de Alberta, porque assim, tem muitos detalhes e muitas informações. E a live hoje não é sobre o programa provincial, mas de uma forma assim, direta, te dizendo, ajuda sim. Ajuda, é um vínculo que você cria com a província e te dá oportunidade de imigração. Então, vale a pena. Se for Alberta ou se for British Columbia, Manitoba ou qualquer outra, vale a pena você estudar focando a imigração naquele lugar. Perfeito, perfeito. Até porque também a gente já Assim, falou algumas informações sobre o programa provincial da British Columbia, né? Se falar de Alberta vai acabar misturando um pouco. a Simone aqui está perguntando, mestrado feito na Espanha tem pontuação? Então, a questão não é que o mestrado é feito na Espanha ou no Brasil ou em qualquer outro lugar. Você tem que fazer o Educational Credential Assessment para ver se ele realmente vale como mestrado no Canadá. Se ele valer, não tem problema, você tem a pontuação de mestrado. Se não, o WS, ou a Universidade de Toronto, ou qualquer outro que faça esse Education Credential Assessment, ele vai dizer exatamente o que aquele diploma vale. Então, primeiro você tem que fazer o Educational Credential Assessment para você ter certeza da pontuação que você vai adquirir na educação. Perfeito. Se o mestrado feito no exterior, né, assim, fora do Canadá, se vai ser equivalente ao mestrado canadense, ou até em alguns Exatamente. casos também o seu bacharelado no exterior, no Brasil, na Europa, pode valer como mestrado aqui. Então, vai depender também do seu curso, de alguns detalhes. A Bárbara está perguntando se o diploma de business da UVic, sem experiência na área, emprego e qualificar para o BCPDP se é viável. Eu acho que o que ela está perguntando é o seguinte, ela não trabalha na área de business, mas ela quer fazer esse curso da UVic que fica mais barato, né? Isso. Ele tá 2 anos, tá por 1. Tá o Está curso tendo uma procura preço muito grande para procura muito grande. Eu acho que ela quer saber se fica viável o BCPNP. Sim, é bem possível que seja viável, porque você vai se formar numa instituição pública de British Columbia e você vai entrar no mercado de trabalho. Você não precisa necessariamente estar numa área que você se formou. Então, você pode entrar no mercado de trabalho dentro do NOC e daí você galgar junto com o seu PGWP, que vai ser provavelmente de 3 anos. Aí você galga a experiência, você consegue a experiência e daí você aplica para o PNP. Então, sim, é viável. A Juliana está perguntando qual é o curso que está pelo preço de um. É o de Business da UVic, né? Sim, de business. E por ser uma instituição pública, ela vai dar direito ao PGWP, não é isso? Eles estão com preço fantástico, assim, talvez o Adriano saiba melhor do que eu, mas eu tenho vários clientes que estão indo para lá. Sim, tem. A procura está muito grande. Alguns alunos que estavam tudo certo para vir para Vancouver, né, estão mudando os planos para ir para UVic. UVic é na cidade de Vitória, que é a capital da British Columbia, fica aqui numa ilha, muito próximo de Vancouver, mas é uma ilha, precisa de avião ou de balsa, né? Sim, precisa, Isso. mas tem voos e balsas diariamente, hora a hora, é bem fácil ir para lá. Então tem muita gente que está optando por esse curso porque ele está 2 anos pelo preço de um. É uma universidade altamente conceituada, não é assim, não é qualquer instituição. Eles são altamente conceituados, eles dão um PGWP. Assim, se você graduar lá, você consegue PGWP de até 3 anos. Então, realmente, é uma coisa que deve ser levada em consideração. Com certeza. Com certeza. Sou psicóloga, eu quero PR. É mais fácil mudar de profissão ou me especializar aí? Olha, eu diria até mesmo para a questão do inglês, né? O psicólogo vai depender do nível de inglês da pessoa, porque o psicólogo lida com gente, né? Vai lidar com todo tipo de problema, conversa com o próprio paciente. Então, eu não conheço muito bem essa área da psicologia, mas o que você acha, Renata? Eu acho que vai ser aquela mesma coisa da fisioterapia. Você vai precisar da validação daqui, entrar em contrato para fazer a validação na Universidade de British Columbia, se for o BC, né? Se for outra província, outra universidade. E esse processo de validação é muito complicado para quem não é residente. Então, você primeiro teria que vir para o Canadá, virar residente, para depois passar para o processo de validação. Eu também não sou especialista na parte de psicologia, não conheço muitos psicólogos, não é impossível, tá? Assim como odontologia não é impossível, como medicina não é impossível, mas é um processo mais difícil. Com certeza. Porque você vai ter que fazer a validação.
E aí o fato de você fazer de ter que fazer a validação complica um pouco as coisas. Eu acho assim, eu já vi dentistas brasileiros conseguirem exercer aqui, oftalmologistas conseguirem exercer, então a psicologia é a mesma coisa. Você provavelmente, se você correr atrás, estudar, você vai conseguir. Mas isso só vai ser facilitado depois que você virar residente. Então o primeiro passo é como virar residente, não vai poder ser através da psicologia. Então você vai ter que arrumar uma college, né? forma, Algum estudo. fazer um estudo, um mestrado, alguma coisa, pegar o PGWP, começar a trabalhar, aplicar para imigração, e aí depois que você virar residente, você faz a sua validação. Como é a área de maquiagem no Canadá? É excelente. Assim, eu não sou daquelas pessoas que vivem maquiada, então não posso te dar muita informação. Eu também não posso ajudar, infelizmente. Mas assim, aqui, principalmente em DC, tem muitas produções de filme. Tem muitas produtoras, muitas gravações aqui. Então, eu conheço vários cursos que são voltados para maquiagem exatamente pela necessidade do mercado. Então, é uma área muito boa, muito, muito boa mesmo. Tem muitas lojas que tem profissionais de maquiagem lá, especializados, que fazem esse serviço. Então, é uma área, assim, aqui em BC é em crescimento, é uma área que tem mercado e vale a pena. Só que, realmente, eu não conheço muito. Vancouver é conhecido como Hollywood do Canadá, né, Renata? É Hollywood da América do Norte, né? América do Norte. Isso. De vez em quando a gente está andando pela cidade, a rua está bloqueada porque está tendo gravação de filme, de séries. A Kalana aqui está perguntando como é a área de nutrição. Então, é uma área muito boa também. De uma forma geral, gente, todas essas áreas profissionais são boas e tem mercado. Você não vê... claro que agora com a pandemia você vai ver pessoas desempregadas por um tempo, mas assim, de uma forma geral, antes da pandemia você não via pessoas desempregadas. Agora tudo você precisa tirar uma certificação, você precisa ter uma licença. Você não pode chegar aqui do Brasil com a sua formação e achar que você vai trabalhar aqui logo depois nos primeiros meses. Não, não funciona assim. Você tem que passar por um processo de validação, de certificação desses diplomas que tem a ver com saúde. Então, nutrição, fisioterapia, psicologia, tudo isso você vai precisar de uma certificação para poder exercer. Não só saúde, né? A parte da engenharia também. Engenharia. Agora, engenheiro, interessante. Engenheiro, você pode trabalhar como engenheiro, mas você não pode assinar o projeto. Então, você pode trabalhar, você pode ter oferta de trabalho como engenheiro, mas você tem que ter um engenheiro acima de você que assine o projeto. Já estamos quase esgotando o tempo da live. É tão bom conversar, né, Adriano? Tirar as dúvidas das pessoas que o tempo voa, né? Perfeito. Parece e o pessoal perguntando e respondendo, a gente acaba que não olha para o relógio. Exatamente. Assim, está quase acabando, gente. Se cortar, eu queria agradecer muito, Adriano, pelo convite de estar aqui com vocês. Foi muito bom, assim, sempre estou à disposição para o que vocês precisarem. Foi bem legal. Perfeito. A gente que agradece. Essa parceria só tem a crescer. E vamos procurar fazer mais vezes, né? Coletar mais perguntas do pessoal, abrir mais caixinhas de pergunta e quem sabe daqui a algumas semanas ou no próximo mês fazer uma outra live. Vamos sim, vamos. Foi muito bom, gente. Eu sei que vocês estão aí, vocês estão doidos para vir para o Canadá. Eu e Adriano já tá aqui, então a gente pode passar um pouco da nossa experiência para vocês. Eu conheço, assim, a gente sabe muito bem da ansiedade, do nervosismo, de tudo que envolve vir para cá. Então, o que vocês precisarem contar com a gente, estamos aqui, tá? Perfeito. Somos como vocês, imigrantes que estão lutando aqui a cada dia para conquistar o espaço aqui no Canadá. Perfeito. Tenham em mente a calma e planejamento, né? Planejamento seria a palavra-chave. Planejamento. Faça um planejamento. Entre em contato com a Go Norte, entre em contato com a Adriana, a gente vai ter o maior prazer de te ajudar. Aqui na Go Norte somos 4 consultores de imigração. Vocês podem falar comigo, vocês podem falar com a Kitty, vocês podem falar com o Antônio, tem a Júlia. Então, assim, é uma equipe toda preparada para atender bem vocês que estão querendo vir para cá. Perfeito. Quem não pegou a live do começo, a live vai estar salva no perfil da Fornal e no perfil da Go North. Então, pessoal, um forte abraço, até a próxima live. Renata, obrigado. Tchau, gente. Tchau.